Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um vídeo do Grupo da Mocidade, onde aqui no canal do Família Gedem a gente fala um pouco sobre coisas mais básicas da doutrina, coisas que ajudam a gente a entender porque a doutrina funciona de uma forma ou outra, ou então respondendo perguntas sobre a doutrina. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto um pouco mais de origem da doutrina e como que essa revelação chegou no planeta Terra. Porque se os espíritos revelassem a doutrina para uma pessoa só, como é que a gente ia garantir que aquela pessoa não estaria influenciando a mensagem de uma forma a levar vantagem, né? Teria que ser uma pessoa de muita confiança, né? Então, a doutrina ela veio para a gente através de várias fontes, através de espíritos de vários locais, né? E isso também gera para a doutrina uma condição de consistência, porque se um dos livros, se uma pessoa deixa de fazer aquilo, se perde as informações que uma pessoa fez, que um espírito passou, outros espíritos estão passando a mensagem, e isso está vindo de várias fontes e ecoando de várias formas diferentes. A revelação da doutrina espírita ela foi recebida através de médiums. Médium foi o canal que o espírito, lá do plano espiritual, passou a mensagem e esses médiums receberam isso. E aí teve um rapaz conhecido como Allan Kardec, que ele fez todo um trabalho, né? Mas, Marcel, você consegue falar para mim qual foi o trabalho que o Kardec teve para receber toda essa doutrina? Ele basicamente foi o codificador, né? Que junto com a bagagem que ele já trazia, por ser um professor, ele organizou de uma forma didática uma estrutura para que ele conseguisse olhar para os fatos com que ele estava se confrontando e conseguisse chegar a dizer isto é real, isto não é real, para assim ele conseguir juntar que foi as obras básicas, né? O Pentateuco, né? Que levou o nome dele, né? Que a gente chama o Pentateuco Kardeciano. Mas então, Lucas, você saberia nos dizer como que ele fazia essas checagens? Qual que eram as metodologias dele para poder dizer o que se enquadrava como verdadeiro e como falso? Como você falou, né, o Kardec, ele não só organizou e colocou de uma forma didática, como ele também checou, de certa forma, a veracidade das informações que estavam sendo passadas pelos espíritos, né? E ele adotou o que foi chamado, né, por ele próprio, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda parte da introdução, o controle universal do ensino dos espíritos. Então, basicamente, ele criou uma metodologia que foi focada no uso da razão, do bom senso, da lógica, e ele também adotou um binômio chamado universalidade ou generalidade e concordância do ensino dos espíritos. Então, o que aconteceu? Ele recebia milhares de cartas de milhares de médiums, de centros espíritas diferentes, de várias localidades do planeta. E na época era mais difícil os médiums se comunicarem e tudo mais, era tudo feito por correios e tudo mais, então demorava tempo para chegar as informações. Então ele fazia uma pergunta para diversos médiums de várias localidades diferentes que não tinham informações sobre o que o outro estava respondendo, e as informações, depois que chegavam para ele, ele fazia uma espécie de seleção. Então, né, se fazia sentido com tudo aquilo que ele já estava categorizando ali na obra, na codificação, ele então submetia aquilo ao controle da universalidade, então se todos os espíritos estavam falando a mesma coisa e se tinha concordância entre aquelas informações. E ele só adotava aquilo que era uma unanimidade entre os espíritos. Então isso confere uma grande veracidade para aquilo que estava sendo codificado, tudo aquilo que estava sendo colocado ali no Pentateuco. Complementando o que você falou e o que o Marcel comentou, o primeiro livro que o Kardec escreveu foi o Livro dos Espíritos, e aí foi toda essa codificação que você comentou, Lucas. E ele fez isso em 2 edições. Em 1860, ele faz a versão completa, com 1019
questões, mas depois disso ele codificou todas essas perguntas com todo esse crivo que você comentou, Lucas. E aí, em seguida, ele faz todo um catálogo de tipos de médiums, que aí nasce o livro dos médiums, e aí depois ele desenvolve os outros livros do Pentateuco. Mas o interessante é que, para os próximos livros do Pentateuco, ele utiliza o controle universal do ensino dos espíritos, mas aí ele também utiliza um outro artifício, que é a revista espírita. Eles faziam muitas experiências, muitas entrevistas com espíritos, e isso trouxe manancial de conteúdo para todos os outros livros do Pentateuco. Tem essas divergências, muitas vezes, entre as mensagens que chegam dos espíritos, e aí fica o questionamento. Não sei se o Rogério consegue ajudar a gente com essa pergunta, mas por que tem essas diferenças entre as mensagens? As mensagens, elas acabam variando porque sempre tem influência do médium. Se eu explico alguma coisa para o Douglas, por exemplo, e peço para o Douglas explicar para o Marcel, o Douglas vai explicar para o Marcel da forma como ele entendeu. E se o Douglas não conhece nada do que eu estou falando, pode ser que o Douglas acabe falando uma besteira, porque ele vai utilizar o conhecimento dele. Então, o médium acaba influenciando nessa resposta, o que pode variar, o que pode gerar divergência. Mas outro ponto também é que os espíritos são pessoas que desencarnaram, são pessoas como nós, só que fora de um corpo. Então, os espíritos como nós, eles podem ter um grau de elevação alto ou baixo. E pode acontecer de ter espíritos como uns brincalhões, mistificadores, mentirosos. Pode ter um espírito sabe tudo, que acha que sabe tudo, mas não sabe. Então, às vezes ele nem está com maldade, ele acha que ele sabe de um tema, mas ele não sabe e acaba expondo uma mensagem, o médium passa essa mensagem. Justamente o controle universal, ele serve para alinhar esses diferentes entendimentos que as pessoas tiveram ao receber e expor uma mensagem clara. Você está querendo dizer para a gente, Roger, que é como se fosse um telefone sem fio entre o plano espiritual e a gente? É bem essa a ideia, né? Então você recebeu uma mensagem e você vai repassar a mensagem. Você não tem garantia de que o que você recebeu vai ser exatamente igual, né? Então, o grau de elevação do médium e do espírito, isso conta muito. Então, se o médium tem uma elevação muito boa, ele provavelmente deve conseguir receber uma mensagem de uma forma mais clara também. Isso ajudou, provavelmente, muito na criação dos livros dos espíritos e dos outros livros do Pentateuco. Ô Lucas, você consegue me responder se ainda faz sentido hoje o controle universal dos espíritos? Isso é um método utilizado ainda hoje? Essa é uma questão que a gente precisa responder com muito carinho, com muito amor, porque às vezes a gente pode gerar alguns incômodos com isso, né? Mas além do caráter histórico, de a gente entender como foi feita a doutrina, que é bem interessante para a gente, e como que ela foi revelada, não é porque lá na época do Kardec a gente usava esse controle universal do ensino dos espíritos, que hoje em dia ele também não tem aplicação, que a gente não precisa usar esse crivo da razão e do bom senso para conseguir olhar para as mensagens que chegam para a gente hoje, para os vídeos que chegam para a gente hoje, através de mensagens de WhatsApp, as próprias novas publicações, e a gente precisa conferir se esses livros fazem sentido, se eles realmente estão batendo entre as mensagens que chegam da espiritualidade, se eles batem com a codificação, se a gente tem esse casamento entre o que já foi dito, o que já foi verificado e o que está chegando de novo. Isso é importante também porque o próprio Kardec ele falava para a gente que a gente tem um trinômio aqui dentro da doutrina, que é a filosofia, a religião e a ciência. Então, por exemplo, ele falava que fé inabalável só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então, por que a gente não tem que fazer isso hoje? É importantíssimo. A gente é responsável pelas mensagens que a gente compartilha, por tudo aquilo que a gente acaba disseminando pelo mundo, pela lei de causa e efeito. Então, a gente também tem que fazer esse controle universal, ter o pensamento crítico, ter essa crença, né, que a gente tanto almeja, esse amor pela doutrina, só que de forma raciocinada, uma crença raciocinada, né? E tem uma mensagem no livro dos médiuns, e essa mensagem, quem passou para a gente foi Erasto, que diz o seguinte: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Essa é a grande essência do controle universal do ensino dos espíritos, né? Passar isso por um filtro onde a gente tem a certeza do que a gente está compreendendo a partir de comparações,
As mensagens que já fizeram sentido no passado não podem ser contraditas, né? Nenhuma revelação do Espiritismo pode contradizer revelações anteriores, nem do Novo Testamento, nem do Antigo Testamento. Então, o controle universal do ensino dos Espíritos ajuda a gente a complementar, a evoluir as informações, mas nunca contradizê-las. E também interpretar elas, né? Porque muitas vezes a gente não compreende a essência dessas mensagens anteriores dadas no Velho Testamento, no Novo Testamento. E a gente tem que tomar cuidado também com essas buscas por novidades que a gente tem. A gente muitas vezes nem conhece, nem consegue ainda aplicar nas nossas vidas e interiorizar os ensinamentos que já foram colocados para a gente, quanto mais ficar nessa ânsia de querer novas mensagens, de saber se a gente está recebendo mensagens do Chico e por aí vai. A gente tem que tomar mais cuidado com esse tipo de, às vezes, fake news espirituais, né? Pode ser que a gente receba mensagens pelo próprio WhatsApp, às vezes, que não são tão condizentes com a realidade. Agora eu vou falar um pouco a minha opinião. Eu entendo que a gente teve todo um processo de codificação da doutrina e descoberta dos fenômenos naturais. A gente foi desdobrando esses ensinamentos, né? E teve ali Leon Denis, teve também uma série de trabalhadores que auxiliaram nos estudos fenomênicos. Aí depois veio uma grande onda de nova recepção de mensagem, de certa forma uma expansão da revelação através do Chico e do Emmanuel. O que eu sinto que tem acontecido nos últimos anos é muito mais um mergulho de interpretação nessa última onda de mensagem que a gente recebeu aí com o Chico, né, e com o Divaldo, né? Então, a próxima grande onda de salto, porque não adianta a gente receber a mensagem, né? A gente tem que estudar, e o controle universal serve para direcionar o nosso estudo também. Não tem controle universal se a gente não colocar isso no nosso dia a dia para que a gente estude com esse critério que foi utilizado lá atrás, e um critério, a gente pode dizer, até científico, né? Para garantir que as informações são verdadeiras. E a gente está nesse momento agora de pegar os livros que o Chico trouxe para a gente, pegar as informações de espíritos que a gente tem confiança e começar a interpretar isso e começar a cruzar as mensagens, porque a gente vem percebendo que mensagens diferentes, quando elas se cruzam, elas trazem um manancial novo de interpretação e um novo salto de compreensão para a nossa mudança enquanto espírito em evolução. Concordando com o que você falou, Lucas, muito mais do que esperar novas mensagens, é a gente conseguir interpretar a fundo as mensagens que estão disponíveis hoje. Bom, pessoal, se vocês também quiserem saber um pouquinho mais de como foi todo esses passos que aconteceram na codificação, tem um filme do Kardec que explica muito bem toda a forma como ele estruturou, tudo, como que foi passo a passo, que é bem legal, né, principalmente nessa questão da codificação. E não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar comentários embaixo, caso vocês queiram algum tema ou coisa do tipo, ideias também de coisas para discutirmos, e é isso aí. Um abraço, uma boa semana a todos e até o próximo. E pessoal, lembrando para vocês, nós da Mocidade nos reunimos todo sábado, das 2 às 3 da tarde, e também fazemos o Evangelho nos Lares, toda quinta-feira, das 9h30 até mais ou menos umas 10 da noite, até umas 10h10, mais ou menos. Se vocês tiverem interesse de participar de um desses 2 eventos semanais, aqui embaixo vai ter o link onde vocês vão ter a oportunidade de entrar num grupo de WhatsApp para conversar com a gente e receber os links para participar desses eventos que acontecem semanalmente. Agora, caso vocês não participem nem da Mocidade, nem do Evangelho nos Lares, nós vamos toda semana até vocês, trazendo semanalmente aspectos básicos dessa doutrina que tanto ajuda a gente. E fica agora para vocês, minhas beijocas fraternas, no coração de vocês, um tchau especial do Codificador. Boa semana e até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Curtam o canal, deem like. Tchau.